a lista de reforços do Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com uma informação sobre o Vasco. O Cruz Maltino terá apenas 5 titulares entre os relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro neste domingo na Arena MRV. Vasco, concentrando esforços para o jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira na Copa do Brasil, mandará para Belo Horizonte apenas Andrés Gomes, Cauã Barros, Puma Rodrigues, Robert Renan e Thiago Mendes. Não há garantia de que esses caras vão jogar. Eles estão entre os relacionados. Bora falar agora sobre Pedro Rocha. Quero contar com exclusividade que o artilheiro da Série B tem em mãos 3 propostas de times da primeira divisão. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Curitiba são os principais interessados no jogador Pedro Rocha, que tem 31 anos de idade e com a camisa do Remo marcou 15 gols e deu 8 assistências. Não há nada fechado, mas nesse momento o Curitiba parece o seu favorito. Coxa foi aquele que ofereceu a melhor condição financeira no contrato. Pedro Rocha e seu staff agora estão tentando entender as condições e o projeto do Curitiba antes de fechar o acordo à pressa do Pedro Rocha. Ele quer partir para o período de férias já sabendo onde vai jogar. Em 2026 o Pedro Rocha caberia no seu time do coração. Vale a lembrança de que ele foi o grande cara da segunda divisão e o principal responsável por colocar o Remo de volta à Série A do Brasileiro. E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito. A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras, papo para 2028. Preciso te contar agora que Dória, zagueiro brasileiro com passagens por São Paulo e Botafogo, está praticamente livre do seu contrato no Atlas. Já havia contado para vocês sobre a intenção do Dória, hoje com 31 anos de idade, em voltar ao futebol brasileiro. Ele dependia dessa rescisão de contrato amigável no futebol mexicano. Nos últimos dias houve avanço, o Atlas lhe devia dinheiro e diante desse acordo que está praticamente fechado, o Dória passa a ser uma excelente opção para clubes brasileiros que precisam de defensores. Desde que chegou em 2018 ao México, Dória sempre foi titular. Passagens também pelo futebol francês, jogador que chegou a atuar pela seleção principal do Brasil e atuou em 17 partidas pela base da seleção brasileira. Como eu contei, é canhoto, 31 anos de idade, bom no jogo aéreo, bom também nos duelos 1 contra 1. Tava pensando aqui em clubes brasileiros que procuram zagueiros. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro são alguns daqueles que buscam defensores. Só para completar esse noticiário, registrar que Capasso, ex-Vasco, acaba de ser anunciado pelo Atlas, só reafirmando que essa negociação para rescisão do contrato do Dória com o Atlas está bastante avançada.
E vazou a lista de reforços do Vasco da Gama. Pessoal do Atenção Vascaínos revelou uma série de nomes que estão na pauta cruzmaltina para 2026. Todos relacionados ao futebol brasileiro, exceto Elinho, jogador formado no São Paulo, que passou pelo Red Bull Bragantino e pertence ao Toluca do México. Esse dá para arriscar do mapa, não existe nenhuma chance dessa contratação acontecer. Toluca havia comprado o Elinho por 13 milhões de euros e o jogador brasileiro tem vivido grande fase por lá. Nem vamos tratar sobre o Elinho. Bora para os nomes, esses sim bem mais reais. Bernabei, ótimo lateral esquerdo argentino que pertence ao Celtic e está emprestado ao Internacional. Gabriel Menino, que não deve ficar no Atlético Mineiro, ele é volante, formado pelo Palmeiras. Breno, goleiro do Fortaleza, e Pierre, volante, que está no Fortaleza, mas pertence ao Tombense, embora o Fortaleza tenha negociações bastante avançadas para comprá-lo. Queria chamar atenção também para William Machado, zagueiro que pertence ao Ceará, e Talhari, atacante que conseguiu se destacar mesmo na campanha bastante ruim do Juventude. Você, torcedor do Vasco, gosta de quais desses nomes? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Quero te atualizar agora sobre uma informação que vem da Colômbia e interessa ao Vasco da Gama. De acordo com os jornais de lá, Maurício Gonzalez, atacante de 21 anos de idade que faz sucesso com a camisa do Tolima, interessa ao Vasco. E mais, segundo a publicação, emissários do Cruzmaltino estão a caminho da Colômbia nessa semana para acompanhá-lo de perto. O jogador pertence a um time pequeno da Colômbia chamado Inter de Palmira. O empréstimo acaba em junho do ano que vem. O Vasco quer se aproveitar dessa condição de um atleta com boa performance e vinculado a um time pequeno para operacionalizar esse negócio e dar um chapéu no Tolima. Na atual temporada, o Gonzalez soma 25 jogos, 5 gols e 3 assistências, é titular absoluto do Tolima. Para completar, só explicar que ele é canhoto, driblador e tem enorme potencial. Saideira sobre o Vasco, o Piton passou por exames que não constataram a necessidade de cirurgia. Ele tem uma lesão no ligamento colateral medial e não no ligamento cruzado. É quase impossível imaginá-lo em campo nas partidas de semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas dá para cogitar que o Piton possa fazer parte das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Você sabe, o Brasileirão começa em 28 de janeiro. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Tem chance de não cair? Cleiton, o Vasco está livre do rebaixamento, tá? Depois dessa rodada da quarta-feira, o Vasco não tem mais chance de queda.
apesar de ter perdido na terça-feira. Então o Vasco vai para a última rodada contra o Galo, já completamente despreocupado. Nicola, será vergonhoso para o Vasco não pegar uma vaga, pelo menos na Sula, pois corre o risco nessa última rodada, olhando se isso acontecer. Nesse momento, e assim, a vaga, um G8 na Libertadores aumentaria em uma vaga sul-americana, né? Aí a gente só teria um time ou dois sem vaga nem para Libertadores, nem para o rebaixamento, entre o rebaixamento e a zona da Sul-Americana. Valeu, rapaziada, muito obrigado por estar assistindo nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado das últimas notícias do Vasco. Hoje tem jogo, hein? Não esqueça de palpitar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.